seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 3, versículos do 7b até o versículo 15. É aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus vem falar de algo extraordinário para Nicodemos e Nicodemos não consegue compreender. Jesus vem falar do novo nascimento, ou seja, Jesus vem falar do sacramento do batismo, nascer da água e do Espírito. E Nicodemos pensa que quando Jesus fala que é necessário o homem nascer de novo, ele pensa que Jesus está falando de uma necessidade biológica do homem entrar de novo no ventre de sua mãe para nascer. E Jesus diz, Jesus replicou-lhes, no versículo 12, Jesus diz: se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestes? Jesus vai dizer, olha, eu estou falando de coisas simples, coisas daqui, coisas que a gente pode falar e um compreender o outro facilmente, mas tu não estás me compreendendo. E quando eu começar a falar das coisas do alto, e Jesus vai dizer, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer não tenha a vida eterna. Então, Jesus faz essa comparação. Veja, a comparação da serpente é bem extraordinário, porque no livro do Gênesis, no capítulo 3, vai mostrar a queda do homem, a queda, o pecado original ali de Adão e Eva. Quando a serpente, ali prefigurada numa serpente, Satanás, o diabo ou o grande dragão, se apresenta diante de Adão e Eva e os tenta. O catecismo da Igreja Católica vai falar de uma voz sedutora e maligna que tentou os nossos primeiros pais. E ali eles caíram e por conta da queda de Adão e Eva, como que por herança, podemos assim dizer, o pecado original entrou em toda a humanidade, passou para todos os homens que vieram posteriormente. Isso nós podemos confirmar na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, eu acredito, quando ele vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. E ele vai dizer que também por um só homem entrou a salvação. E Jesus faz a comparação dele, no alto da cruz, como sendo aquela serpente de bronze do livro do Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, quando vai dizer que o povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Deus. E Deus, para punir, para castigar, para corrigir, porque a gente quando fala de castigo, a gente pensa que Deus é um menino revoltado que está castigando alguém que lhe desobedeceu. Não. Para você entender o que era o castigo, referente, se tratando da pessoa de Deus, você leia o livro a carta aos Hebreus, no capítulo 12, e você vai compreender o que é a correção fraterna de Deus. Então, Deus envia serpentes abrasadoras, ou seja, serpentes venenosas que começam a matar o povo. E o povo desperta para Deus, se arrepende do mal que fez, e pede a Moisés que Moisés faça alguma coisa, que rogue a Deus para que Deus os perdoe. E Deus manda que Moisés eleve uma serpente de bronze em cima de um poste. E Deus vai dizer, todo aquele que for mordido, que for picado pela cobra, se contemplar, se olhar para a serpente de bronze, ficará são, ficará curado, ficará salvo daquele veneno daquela cobra. E quando Jesus diz que aquela cobra, aquela serpente de bronze no deserto, era uma prefiguração do seu sacrifício redentor, e vai dizer para nós, concluindo o versículo de hoje, o Evangelho de hoje no versículo 15,
para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus disse que em outro momento que quando o Filho do Homem for elevado, atrairá o olhar de todos para ele. Então, esse contemplar Jesus não é simplesmente um olhar, mas é crer, como Jesus está dizendo no finalzinho do Evangelho de hoje, crer, né, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Então, crer em Jesus, né, crer e ser batizado. Por isso Jesus fala para Nicodemos de um novo nascimento. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? Então, o que é que acontece? Para nós sermos salvos do veneno da antiga serpente, Satanás, ou seja, para sermos salvos do pecado original, necessário é nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, ser batizado em Jesus Cristo. E São Paulo vai dizer que quando nós somos batizados, nós somos crucificados com Ele e ressuscitamos com Ele pelo batismo. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos compreender que o novo nascimento não é somente levantar a mão. O novo nascimento é uma adesão pela fé por meio da graça, né? A graça atual, que proporciona em nós, por meio do batismo e a abertura ao sacramento, por meio do batismo proporciona em nós a graça santificante ou graça habitual. E assim nós podemos crer em Jesus e possuir assim a vida eterna. Nós possamos pedir a Jesus a graça da fé, a graça do novo nascimento, a graça da perseverança em seu amor e em sua misericórdia. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.